Então voltamos à nossa live, esperando agora o Dr. Tarcísio Pimenta retornar. Deu um probleminha com a internet dele. Vamos lá, o Dr. Tarcísio entrou. Vamos lá, que é o Senhor. Isto. Pronto. E agora vai dar tudo certo. César, Charles, olá, doutor. Vamos esperar só um pouquinho o pessoal retornar à live, doutor Tarcísio, que é para a gente dar seguimento na parte final desse nosso bate-papo, tá bom? Tá bom, estou aguardando aqui. Isso, o pessoal já começou voltaram a entrar. Tá aqui o Charles, o Freda Xavier, o Edson Oliveira, o Toninho, Marieta. O pessoal está voltando. A gente dá mais alguns segundos aí, que é para a gente retornar. O bate-papo estava muito bom, bem explicativo. A gente só tem que pedir desculpa, né? Auxiliar aqui nessa produção. Tem que pedir desculpa, porque a internet é assim mesmo. Todos os serviços. Principalmente nesse momento agora, Geraldo, de pandemia, que está aí o pessoal em casa usando muita internet, né? Então... Muita internet. Mas o pessoal já está voltando aí, Cris, Mota, Jasmine, muita gente voltando, que é para a gente retomar aqui esse nosso bate-papo. Eu lembro, agora há pouco, doutor Tarcísio, a gente falava ainda, eu bato muito na tecla sobre esse hospital, porque, por ser feirense, como o senhor é feirense, e a gente precisa sim, de que as coisas de Feira de Santana evoluam. E nós tivemos uma grande oportunidade, a população de Feira de Santana teve grande oportunidade, por 4 vezes o senhor deputado estadual, uma vez como prefeito. O senhor deixou bem claro aqui que em 2003 trouxe o curso de medicina, já se vão 17 anos. Eu não queria colocar a parte política nisso, mas cabe também a outras pessoas, que a gente não precisa citar nomes aqui, saber que é dever também deles em buscar essas coisas para Feira de Santana. Porque a população de Feira de Santana está sofrendo com isso. A gente não tem que estar esperando, como foi dito aqui, a gente não tem que estar esperando hospital esse hospital, Raquel, de campanha, se nós tivéssemos um hospital das clínicas dentro da UF, do campo da UFS. E não é só o doutor Tarcísio Pimenta, não é só outros e outros, teria que ter também uma participação efetiva, eu diria 50 mais 1% do governo do Estado, para cuidar da população de Feira de Santana. Assim eu penso, doutor Tarcísio Pimenta. Olha, como eu estou te falando, equívocos e erros acontecem em várias situações. Se a gente for analisar agora a falta de hospital no Brasil, de uma forma geral, a gente vai ver que está faltando hospital em tudo que é lugar. Mas a questão, Girando, como eu volto a repetir, volto a te falar, são as prioridades que não são estabelecidas. E essas prioridades não estabelecidas geram uma série de problemas. Como é que você, rapaz, pode admitir que se pague R$10 por uma consulta do SUS? Que se pague R$150 por uma cesárea do SUS? Isso remonta realmente uma necessidade de discutir a saúde pública de uma forma geral. Então, doutor Tarcísio, eu sei o que você está falando, eu não quero interromper seu raciocínio. Eu não quero nem citar aqui tantos estádios de futebol que foram construídos pelo Brasil afora, aqui dentro de Salvador, até precisava mesmo da Fonte Nova, da Arena Fonte Nova. Mas, já que o senhor citou de uma cesárea ter que pagar, etc., o senhor não acha um absurdo? Vamos esquecer aqui 30 segundos do lado político, do lado médico, da medicina, porque essa live aqui eu queria
que a gente fosse bem para o lado da medicina, que é a coisa que o senhor sabe muito bem. Mas a política às vezes nos deixam com um frio assim na espinha dorsal que é muito grande. Olha só, hoje, agora, e não adianta, estou falando Feira de Santana, Bahia, Princesa do Sertão, Santana dos Olhos d'Água, terra de Doutor Tarcísio Pimenta, terra do Comendador Girlânio Guirra. Uma pessoa, para ser atendida nas UPAs, precisa de uma ficha verde indicada por um vereador. O senhor não acha isso um absurdo? O senhor que foi vereador, o senhor que foi 4 vezes deputado estadual, o senhor que foi prefeito dessa cidade. O senhor não acha um absurdo ter que um vereador indicar uma ficha verde para ir na UPA, nos postos de saúde, para a pessoa ser atendida quando é o direito adquirido do cidadão à saúde? Claro que é um absurdo. O absurdo maior é o que está acontecendo agora com a questão do Covid-19. Isso que é o maior absurdo também. A assistência à saúde ela tem que ser plena, gratuita, o direito do cidadão. Isso não tem a dúvida. Eu estou dizendo agora, estou falando, nessa questão mesmo da Covid-19, é político aparecendo de tudo quanto é forma. Que não tem nada a ver, assim, misturando as coisas, atrapalhando. O político está atrapalhando, misturando remédio, política com remédio, com partido político. Tem muita gente morrendo aí por causa disso. Então, não tem que político estar fazendo live para dizer que cloroquina presta, que hidroxicloroquina não presta. Não tem político que está fazendo live para ir para a porta de hospital de campanha fazer vídeo mostrando que ele está ali, olhando, fazendo, que não está fazendo nada, a verdade é essa. Não precisa político ficar ligando para a UBS para falar se tem vaga para coronavírus, se não tem. Deixa as autoridades sanitárias cuidar disso. Deixa quem entende cuidar disso. Sai de baixo, porque nessa hora agora, o importante está se envolvendo com isso, tem político aí andando com remédio no bolso, achando que distribuir um remédio, dar um remédio na rua, dando álcool, dando máscara no meio da rua, dizendo que está fazendo prevenção. Isso está tudo errado. Quem tem que fazer as coisas são as autoridades sanitárias, são aqueles que entendem. É por isso que a situação está do jeito que está. É por isso que a gente que teve a doença, muitas vezes não tem o tratamento adequado. Eu posso te dizer isso, porque eu tenho recebido telefonemas de várias pessoas que estão em casa sem saber o que fazer. Enquanto isso, se você abrir a televisão, vai começar a discussão se a cloroquina pertence ao partido A, se a cloroquina pertence ao partido B, se a OMS fala uma coisa, o outro fala outra. E hoje a gente é vice-campeão em morte pelo coronavírus. Assumimos a posição de vice-campeão. A posição triste, a posição vergonhosa de ver tanta gente matando. Aí começa, quem conseguiu aquele respirador foi eu. Não é? Quem vai levar aquele respirador para o hospital sou eu. Oh, pelo amor de Deus, respirador tem que ter no hospital, porque é um direito do cidadão, se ele ficar doente e precisar de um respirador, ir para a UTI. Acabar com isso que você está falando, de só arranjar vaga quem tem pistolão político. Ah, se não tiver um pistolão, para entrar numa UTI tem que ter um pistolão político, para respirar. Para você respirar, para você ter o direito de respirar, tem que alguém ligar para o hospital para dizer, eu quero uma vaga aí. Pelo amor de Deus, nada disso. O direito da gente viver, o direito da gente sobreviver, o direito da gente ter assistência é um direito sagrado. É por isso que eu tenho dito, Gerlando, que a obra maior é a obra de Deus. Quem salva a gente é Deus. Em primeiro lugar é Deus, é a fé. E isso é importantíssimo, porque do jeito que está aí, se Deus não botar a mão, é uma ladeira que está descendo sem freio. Vai morrer muita gente. E em Feira também. Feira tem aí já hoje, eu estou ouvindo agora de noite, 33 mortes e mais de 40 internados. 1.600 infectados. Tem muito mais. Feira tem 10 mil infectados. Feira tem 10 mil infectados. Quem está falando sou eu. Venham debater comigo e dizer que não.
Feira tem 10 mil infectados. Tem 10 mil infectados, tem muita gente em casa sem atendimento. Sem atendimento. Doutor Tarcísio, a cloroquina, né? Cloroquina, é isso? É, cloroquina. O senhor, no início, segundo também eu acompanhei em rede social, porque tudo agora mais na rede social, mesmo pelo distanciamento. O senhor disse que o seu tratamento começou por aí, mas depois o senhor voltou atrás, em um outro bate-papo de rede social. Seria hoje... Não. Seria hoje o tratamento certo? Essa cloroquina? O tratamento da Covid-19 tem vários aspectos. Nós não conhecemos muita coisa da Covid-19. Nós não temos muita coisa. Você não sabe. Não sou eu só, não. Cientistas, estudiosos, os virologistas, os imunologistas, não sabem. O mundo não conhece ainda o que é essa miséria coronavírus. O que é esse demônio coronavírus. A gente sabe que ele provoca milhões de coisas. Ele, quando entra no corpo da gente, ele vem para destruir. Ele vem para acabar com tudo. Não é? Ele pega a gente assim, como se fosse... Pense numa coisa que tritura, um triturador. Ele sai triturando a gente por dentro e matando a gente. Então, o que é que acontece? O tratamento, ele tem que ser um tratamento... ele tem várias nuances, várias fases para se tratar o Covid-19. Não é? Primeiro, são as medidas de prevenção, o isolamento. Eu peguei trabalhando, eu não sei quem passou para mim, mas tenho certeza que não passou para mim de propósito. Eu não sei quem passou, mas eu estava trabalhando, eu estava na linha de frente, eu estava na guerra. Eu atendia 30, 40, 50 pacientes por dia. Eu fui infectado. Então, o que é que acontece? O isolamento. Identificar locais que você não pode estar. Locais em que alguém possa ter a doença. O isolamento, o distanciamento social. O vírus, ele anda com a gente. Ele anda na nossa mão, ele anda no nosso óculos, ele anda na nossa caneta, ele anda no celular, ele anda no nosso sapato, ele anda na nossa calça. Ele gosta de estar com a gente. É um vírus social. Ele quer ficar com a gente andando. E na hora que ele puder penetrar, pelo nariz, pela boca, pelo olho, por uma mucosa, ele penetra e ele gosta. E aí ele vem atacar a gente. Então, a gente tem que se proteger. Começa por aí. Depois é melhorar o sistema imunológico nosso. O brasileiro, nós brasileiros, e muita gente no mundo, tem o costume de não se proteger o seu organismo. Comer muita coisa errada, muito condimento, comida industrializada, muito refrigerante, pipoca, batata frita, o alimento na rua, que não tem praticamente ingredientes nenhum. E isso, o que é que acontece? Isso compromete a nossa defesa. Então, a gente, um momento importante da prevenção, do tratamento, é ingerir muita água, é ter um sono melhor, tranquilo, tentar relaxar, meditar. Meditar é muito bom nesse momento. Uma boa alimentação, uma alimentação saudável. E medicamentos. Onde é que entra essa tal dessa cloroquina? A cloroquina, ela passou a ser um medicamento odiado por um e amado por outros. Tem gente que odeia, tem gente que ama. Se você me perguntar, eu vou amar a cloroquina. Eu amo a cloroquina. Então, o que é que acontece? As pessoas, elas acham que tomar cloroquina sozinho resolve. Não resolve. Há uma necessidade de uma associação de medicamentos. A cloroquina, ela se associa com, por exemplo, com um antibiótico, a azitromicina. Porque os dois passam a ter uma atividade inflamatória. A cloroquina, ela é um antimalárico, mas que tem uma atividade anti-inflamatória muito, muito, muito boa, efetiva. E, nesses casos, está dando resultado. A cloroquina ela é usada muito para artrite reumatoide, para febre reumática, para malária, para uma série de doenças crônicas. Doenças crônicas. Inclusive, a própria chikungunya, doenças crônicas. E aí, o que é que acontece? Esse medicamento tem sido criticado porque a eficácia dele, segundo os cientistas, os estudiosos, se dá muito na fase crônica da doença e não na fase aguda.
Como o coronavírus, a Covid-19 é uma doença aguda, aí se fala que não tem efeito, mas está demorando. Doutor Você Tarcísio, você ia perguntar o quê? ia perguntar o seguinte: Feira de Santana, o senhor falou sobre a Covid aí, na estação macro. Feira de Santana, recentemente, lógico, pouco tempo, o senhor como gestor do município, o senhor foi gestor do município de Feira de Santana, lógico. Se é hoje, o senhor como gestor do município, as providências que o atual gestor, doutor Colbert Martins, que também é médico, infectologista, vem tomando para o controle, o senhor faria igual? Não. Faria algumas coisas diferentes. Inclusive, eu enfrentei, numa época, uma enchente aqui em Feira. Eu enfrentei uma situação muito grande e fiz diferente. Eu acho que ele tem algumas coisas acertadas. Outras Enchente? Você enfrentou enchente? Teve aqui em Feira uma chuvarada muito grande, pessoas desalojadas. Eu tive que usar o Oyama Pinto, tive que requisitar o 35BI. Teve algumas coisas. E teve dengue também, muita dengue em Feira. Então, o que é que acontece? Algumas coisas precisam ser feitas. Ele tem tomado algumas atitudes, mas, no meu entendimento, está faltando pessoas mais para assessorá-lo. No meu entendimento, está faltando mais gente para ajudar. Ele tem que recrutar pessoas mais para fazer o trabalho, para ajudar. Porque uma pessoa só, duas ou três, não vai resolver. Isso é uma equipe que tem que estar em campo, ajudando ele a desenvolver ações que são mais importantes e mais efetivas. Não adianta, Gilano, essa história de que fica em casa. Botar na mídia, fica em casa, fica em casa. A maior receita que tem sido passada pelas pessoas é ficar em casa. A receita médica, tem médico até passando, fica em casa. Ficar em casa não é uma boa só, não. Cuidado com esse negócio de ficar em casa para não virar nos transformar num sepultamento. Não virar um morto da Covid. Então, algumas coisas precisam ser feitas. Algumas ações mais efetivas. Eu acho que o prefeito errou. Eu não tenho um problema de falar. Quando ele não decretou o lockdown no momento certo. Feira de Santana precisava ter um lockdown. Um lockdown em determinado momento para fechar realmente tudo e diminuir o índice de contaminação e de infestação. O lockdown não foi feito. Foi feito um lockdown mentiroso, parcial, um lockdown falso. E isso gerou agora essa situação. E está difícil fazer lockdown agora. O lockdown não veio na hora certa. O lockdown é a paralisação total. É parar tudo naquele momento ali. Parar tudo para diminuir o índice de transmissibilidade, a transmissão. Então, não parou. É complicado parar agora. Algumas outras situações precisam ser feitas. Testar muito, testar mais. Não está testando pouco. E não testar, não dá diagnóstico. Se não dá diagnóstico, não identifica quem está infectado. Se não identifica quem está infectado, vai infectando mais gente, Isso é uma progressão geométrica. Então, precisa realmente de pessoas, precisa de grupo de trabalho, precisa de reunir a sociedade para poder pegar o apoio disso. Eu sempre defendi a OAB participar, eu sempre defendi o Ministério Público participando, eu sempre defendi o comércio participando, um grupo amplo de trabalho para que as decisões elas sejam bem referendadas. As decisões não passem só pelo prefeito, passe por um grupo de apoio que apoie ele, para que ele possa estar desenvolvendo essas ações. Então, ele já deveria ter chamado o 35BI, na minha opinião, o Exército. Não é convocar Doutor Tarcísio, pois não. Olha só, a gente vem lendo e diz que o vírus ele pode passar 15 dias, né, para ser infectado. De 15 dias, a gente vem lendo mais ou menos entre 10 e 15 dias, não é isso? Quando você chega num bairro populoso, como o bairro do Tomba, e coloca 2 dias de lockdown, ou melhor, vamos falar a palavra nossa, fechado. Esse lockdown é uma palavra americana, eu não gosto muito, sou barrista mesmo,
não gosto da palavra lockdown, a gente tem que usar o nosso linguajar, o nosso português. Então, quando você fecha o bairro do Tomba, um bairro com mais de 56 mil habitantes, o senhor não acha que é muito pouco para diante de um vírus que fica até 15 dias para aparecer depois de manifestado? É isso aí, Alfredo. É um comitê gestor mesmo. A palavra seria essa. Um encontro, pessoas que pensem e pessoas que ajudem o prefeito. Ele não pode se achar sozinho e isolado num momento como esse, que pessoas estão morrendo. Então, ele precisa abrir essa situação para que as pessoas discutam com ele. A transmissibilidade, como eu estou te falando, Gelano, ela é muito rápida. O vírus transmite rápido, no espirro, no tossir, até no falar. Coronavírus vai aí à vontade. Então, essa questão de paralisar os locais, isso tem sido feito muito em Salvador. Eu não sei se ele está se baseando por Salvador. Tem feito muito em Salvador por regiões. Mas feira, eu acho que as pessoas não estão muito acreditando ainda sobre isso. Aqui diria que tem uma medida mais de trauma, um trauma maior. As pessoas precisam entender, porque quem está sofrendo com isso sabe o que é. Quem está vendo da sua família alguém morrer, é que está sentindo. Quem está vendo o cabra em casa tossindo no quarto, quem está vendo o diabético passando mal, o hipertenso passando mal, quem está indo para a UPA e não está tendo atendimento, não está tendo consulta, é que está sentindo. Enquanto outros estão na rua brincando, se divertindo, achando que não é nada, achando que isso é uma bobagem. Então, aí cabe a autoridade do prefeito, cabe a autoridade do governador. Então, é muito importante que isso possa estar acontecendo e a gente acompanhar. Como eu disse para você, eu convocaria o 35BI. Convocaria no sentido de que nós temos hoje várias pessoas lá, vários soldados lá, treinados para enfrentar situações como essa. No entanto, eu não estou vendo a participação do 35BI. O 35BI seria o quê, na realidade? Não é para prender ninguém, mas seria o quê? Para ajudar. É para levar, é para distribuir panfleto, é para estar participando das equipes de bairro, esclarecendo a população, fazendo grupos ali de vários, 3, 4, por bairro, por setor, levando informação, ajudando a fazer o teste, sendo treinado para fazer o teste. Eu acho que há uma quantidade pequena de pessoas da Secretaria Municipal de Saúde e do governo municipal envolvida com isso. E isso está muito diminuto. Então, é preciso um mutirão de assistência ao Covid-19 à população de Feira de Santana. Eu vejo dessa forma, acho que pode fazer contato com o comando do 35BI, pedir uma solicitação ao Exército para entrar nesse negócio aí, entrar nisso e poder ajudar a enfermeira, poder ajudar o técnico de enfermagem, poder ajudar o médico nesse processo, porque as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo, você tem uma ideia? A falta de esclarecimento leva a pessoa a ter medo. Medo de quem está com a Covid. E medo, inclusive, de levar para sua casa. Que eu, na realidade, não digo que isso não seja uma coisa até que a gente considere, que a gente possa até entender. Mas nós que somos da saúde, nós não podemos nos omitir. Nós não podemos ter medo de enfrentar uma pandemia. Porque se a gente que é médico, se a gente que é enfermeira, se o técnico de enfermagem tem medo, não vai para a linha de frente, quem é que vai? É você? É o caseiro? Então quem tem que ir é a gente. Então, veja bem, não se vai ganhar essa guerra sem gente, sem pessoal, sem informação. Duas coisas importantes no combate ao Covid-19, informação e gente, para trabalhar. Nós estamos com problemas sérios do ponto de vista psicológico e psiquiátrico. Nós, da saúde, estamos vivendo na nossa cabeça muito complicada. Problema de depressão, entendeu? Problema de ansiedade. Todos nós. Quem teve a doença e quem está na doença hoje.
Então, o colega que está lá trabalhando, ele está ansioso. Ele chega para trabalhar, para pegar o plantão, não sabendo se ele vai sair dali contaminado. Porque muitas vezes não tem máscara, muitas vezes não tem uma luva, muitas vezes não tem uma capa apropriada para ele trabalhar, não é? Então ele não se sente seguro. Ele não se sente seguro. Então, tudo isso, Gerlando, faz parte de uma assistência global, de uma assistência que tem que ser dada, não só, porque nós também precisamos de assistência. Nós precisamos de assistência também. Nós, profissionais de saúde, precisamos de assistência para poder a gente assistir melhor esses doentes. Não é? Então, é muito importante. Eu não estou criticando o senhor prefeito, só que eu acho que está faltando uma certa, sei lá, a gente tem que, como quem diz, ceder em determinados momentos, a gente tem que procurar boas parcerias, a gente tem que procurar entender o quanto é importante a gente estar se assessorando de pessoas que possam colaborar. Entendeu? É muito importante, porque tem que acabar, muitas vezes, com essa história de pessoas que se acham sabedores demais e dono de tudo, dono da razão. Ninguém tem razão. Com o coronavírus, ninguém tem razão. Quem tem razão é ele. Agora, se nós não nos prepararmos para derrotar ele, nós vamos ter situação muito difícil, situação muito complicada. Estamos com a nossa live aqui, a live com o comendador Gerlânio Guirra. Hoje o nosso convidado, o doutor Tarcísio Pimenta, ele que é médico, político, já foi vereador na cidade, 4 vezes deputado estadual e prefeito de Feira de Santana dessa cidade. Doutor Tarcísio, gentilmente, vem nos cedendo essa entrevista. Tivemos um aparato técnico, um problemazinho técnico. Fizemos a primeira pergunta, doutor Tarcísio Pimenta, e agora duas perguntas chaves para o debate. A primeira nós fizemos sobre a UFES, sobre o hospital, que poderia ter um hospital como o da UF, o Hospital das Clínicas, dentro da UFES, ele nos respondeu, também nos deixou ciente e lembrou que foi ele que trouxe o curso de medicina para a Feira de Santana em 2003, isso já se passaram 17 anos, e foi uma grande vitória para a Feira de Santana, a UFES hoje que é reconhecida nacionalmente. A segunda pergunta, agora há pouco até o pessoal retrucou, porque disse que a pergunta é muito grande, mas a nossa linha editorial de fazer uma pergunta para que o médico fique à vontade, o nosso entrevistado fique à vontade para responder amplo, responder macro, não micro. Então a gente faz essa pergunta e vamos partir para a segunda pergunta, ainda sobre atendimento, mas a nossa produção aqui nos auxiliando para a segunda pergunta. Vamos lá, doutor Tarcísio Pimenta, ainda sobre o atendimento. A central, olha só, doutor Tarcísio, a central de regulação é uma importante ferramenta de gestão em saúde pública para agilizar as vagas disponíveis para consultas. E os exames, internações e demais procedimentos. Ela garante não só o cumprimento das leis de atenção ao cidadão, como também controla a qualidade de serviços, impedindo fraudes, estabelecendo padrões mínimos de atendimento. Se o objetivo, doutor Tarcísio, se o objetivo principal é unir ações voltadas para a regulação de acesso nas áreas hospitalar e ambulatorial, proporcionando ajustes de oferta disponíveis às necessidades especializadas e de leitos para tornar mais ágil a marcação de consultas e exames e ainda a transferência de pacientes em estado grave de saúde e que precisam de cuidado em unidade de terapia intensiva, UTI, ou de procedimentos complexos, porque essa fila de regulação tornou-se tão perversa e mortal, em alguns casos, para a população. Por quê? Essa fila de regulação tornou-se tão perversa e mortal para alguns casos, para a população, mas uma política pública que não se
efetivou para a população prevista em papel, no papel? Como é sobre essa fila aí, doutor? O que é que o senhor tem a dizer? O sistema público de saúde, alguma cabeça inteligente, entre aspas, criou esse sistema de regulação com alguns critérios e algumas situações que estão aí, nesse momento, sendo vistas dessa forma. E instituiu o sistema de regulação. O sistema de regulação é o quê? É uma central onde fica ali médicos, enfermeiras, ficam ali pessoas que estão recebendo informações e decidindo alguma coisa do que está lendo. É como se fosse um cartório. Não faz vídeo, não faz nada, você não vê a pessoa. Você recebe um documento e analisa aquele documento. Não é? E analisando esse documento, você decide ali. Quem vai para um lugar, quem não vai, onde tem a vaga, onde deixou de ter. Bom, é muito criticada, muito detestada e muito questionada esse sistema de regulação. Porque às vezes ele é até injusto. E na maioria das suas vezes ele é injusto. Porque você ali, muitas vezes, usa até o critério político. Não é? Infelizmente acontece isso. E acaba sacrificando. Às vezes você está com um paciente com um infarto agudo do miocárdio, agora, precisam ser regulado para uma terapia intensiva, não tem a vaga. No entanto, tem um paciente que está com simplesmente com um quadro abdominal e você acha a vaga com facilidade. Então, é como se fosse apertar um botão para a morte. Ou para salvação ou para a morte. Então, na hora que o médico ou o regulador aperta aquele botão ali, ele está tomando uma decisão. Então, a central de regulação, para mim, ela não é uma coisa bem instituída. Não está bem instituída, está bem estruturada. Precisava melhorar muito essa questão da central de regulação. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, hoje, agora, nesse momento. Eu quero dar exemplos de coisas que eu quero chamar a atenção. Eu falei sobre essa questão. Olha só, esse momento oportuno. Olha o que colocar. Eu falei ontem sobre o descaso do atendimento dos pacientes Covid-19 em Feira de Santana. Muita gente se aborreceu. Teve gente aí indo dar queixa, falar com A, com B, que você está procurando. Há um descaso mesmo. Há descaso e há mortes já que devem ser responsabilizadas por pessoas que se omitiram. Então, em cima de sua fala... Do Covid-19. Eu vou falar agora sobre a regulação. Um caso de regulação da Covid. Um paciente, desde sábado, estava na UPA da Queimadinha, precisou ser regulado e foi a maior dificuldade, só veio regular ontem de noite. E o pior de tudo, regulou de manhã e a ambulância só foi buscar de tarde. Então veja como eu me incluo nele, nós pacientes de Covid, como estamos sendo maltratados. E não é descaso. Aí aparece gentinha, pessoas aí em grupos de WhatsApp, dizendo que eu estou falando demais. Aparece grupos aí de pessoas defendendo político A, defendendo político B. Não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com o grupo de ninguém, não tenho nada a ver. Há descaso, sim. E olha bem, as autoridades sanitárias, o Ministério Público, a Justiça, tem que estar atenta a isso. São vários casos de morte já, de pessoas, não só em Feira, mas no Brasil, na Bahia, que foram desassistidos e morreram por falta de atendimento. E tem mais gente que vai morrer ainda, infelizmente. Infelizmente tem gente que vai morrer por falta de atendimento. Que está com falta de ar e neguinho está dizendo que não, quer piti. Ah, você está com piti. Essa falta de ar sua não é nada não, é ansiedade. Essa falta de ar sua é nervoso. Nervoso nada. O cara está com baixa de oxigênio cerebral. O cara está entrando em anóxia cerebral e precisa de respirador. Precisa de oxigênio para poder o cérebro dele funcionar, senão ele vai morrer. Então, é preciso que as pessoas entendam. Nós estamos numa pandemia, nós estamos numa situação crítica. Então, a regulação
para coronavírus tem que ser rápida. Onde tiver a vaga, tem que mandar o paciente imediato e ser recepcionado, ser recebido. Mas volto a dizer, infelizmente, os colegas que me perdoem, os colegas médicos que me perdoem, infelizmente, muitos colegas médicos nossos estão sendo omissos, estão sendo coniventes, estão sendo medrosos, estão se escondendo do Covid-19, estão se escondendo, não querem atender, maltratam até quem procura eles, atendem o paciente à distância de 10, 20 metros, se pudesse atendia no meio da rua, e se pudesse não via nem a cara do paciente. Isso não é justo, isso não é justo, não é justo isso, não é justo. Existem várias formas de se matar uma pessoa. E uma das A que se deve isso, doutor? E uma das formas de se matar é sendo ausente no atendimento. O que se A que se deve isso tudo, doutor? A que se deve isso? Ao que se deve tudo isso, muitas vezes é até falta de esclarecimento, falta de estudo, falta de livro. Falta de procurar ler um artigo. É aquilo que eu te falei no início, Gilano. O Brasil deram o poder de Deus para essas pessoas escolher quem terá esse direito à saúde. Ninguém tira o poder de Deus. Ninguém é Deus, nem semideus. Aliás, por aqui tem vários semideuses, mas aqui ninguém é Deus. Então, o que é que acontece? O Brasil foi pego de calças curtas. De tal forma que a maioria das pessoas, até nós médicos, não fomos treinados para enfrentar a pandemia do coronavírus. E por a gente não ter sido preparado, tá essa situação toda. Não é só aqui em Feira, não, rapaz. É geral. É geral. O médico não está preparado e não quer se preparar. Ele não quer ler. Ele quer aprender, muitas vezes, de ouvido. Ah, alguém passou um remédio, eu vou passar também. Não é assim. Ele tem que olhar, ele tem que procurar. Eu sei, eu te falei há pouco aqui da situação do estresse, do trabalho. O médico entra para trabalhar, a enfermeira entra para trabalhar, o técnico de enfermagem para trabalhar, o porteiro entra para trabalhar, ele entra estressado. Ele já está estressado ali. Muitas vezes ele não está nem descansado, porque nesse momento é preciso que o médico descanse, que a enfermeira descanse. Descanse como? Durma pelo menos. Tem gente que está saindo de um plantão entrando em outro. Isso é um crime. Tem que dormir, ele tem que repousar, ele tem que se alimentar bem, ele tem que fazer atividade física na medida do possível para poder ele, ficar bem com sua mente. Ele tem que ter um momento de meditação, de parar para respirar, para poder... Então, tudo isso é necessário nesse momento da pandemia e nesse momento do atendimento. Não é? Ele tem que ter. Ele tem que conversar com os colegas, ele tem que ligar para o outro, conversar, gente, o que é que está acontecendo aí? Vocês têm alguma coisa nova? Comunicar. E apoio familiar. O apoio familiar é muito importante. O apoio familiar é fundamental nesse momento. Para a gente... Doutor Tarcísio, o senhor não está generalizando quando diz que todos da saúde não estão preparados? Não, eu não generalizei que todos estão preparados, não. Eu disse que a maioria não está. Mas não disse que todos, não. A maioria não estão mesmo. A verdade é essa. A verdade é essa. Tanto não está que você vê as pessoas fugindo do doente. Fugindo. É Covid? Foge. Foge como se estivesse indo para a forca. Então, eu não estou dizendo que todos estão, a maioria, porque não querem estar e porque realmente lidar com uma pandemia, lidar com uma doença infecciosa, lidar com uma pessoa infectada, não é... Porque a palavra infectada já dói. Imagine alguém chegar para você dizer que você está infectado. Infectado é quase como dizer que você está podre. Então, as pessoas têm medo, meu amigo. É preciso dizer isso. As pessoas têm medo. Então, não tem preparo. Hoje, era outra coisa importante que eu acho que o município deveria estar fazendo. Eram as videoconferências com os funcionários. Videoconferência, passando informação.
vídeo mensagem, não é? Ali atualizando, não é? Já que não pode estar presencialmente, fisicamente, fazendo isso. Então, como eu te digo, Gislaine, estou te falando para você e para seu público, é preciso que o prefeito, é preciso que a senhora secretária de saúde, é preciso que os técnicos que estão trabalhando com isso em Feira de Santana não se julguem tão sabedores de tudo, porque não são. Eu não estou criticando, eu estou dizendo que é preciso ter humildade. Essa palavra humildade agora é fundamental. Vamos ser humildes para a gente vencer essa pandemia. Vencer esse vírus maléfico, vencer essa coisa ruim que está aí tomando conta da cidade. Pronto, vamos lá. A situação está aí. Então, o que se poderia fazer para enfrentarmos melhor essa pandemia, na sua opinião? Rapidinho, que é para a gente ir para o arremate final. É isso aí que eu já falei, tudo isso, cuidar, assistir. Não ficar com essa coisa de dizer, fique em casa, vá para casa, fique em casa. A receita, como eu estou dizendo, maior que está sendo passada hoje, é essa, fique em casa. Ficar em casa como? Desassistido, abandonado? Ficar em casa sem orientação nenhuma? Se mandar para casa, tem que ter pelo menos alguém para orientar o que é que vai fazer em casa. Olha, uma coisa tão grave que eu vi essa semana, tem gente ligando para os pacientes, dizendo, você está com Covid, um abraço, até logo, veja aí o que é que você vai fazer. Esse tratamento? Essa orientação? Corra aí, ainda diz assim, corra. Corra de quem? Da Covid? Cuidado, porque você não vai conseguir correr, você vai ficar pela metade. Então, o tratamento, fazer o tratamento, orientação, dizer às pessoas o quanto é importante o apoio da família, o quanto é importante ter boa alimentação, o quanto é importante ter ingestão, uma quantidade boa de líquido, o quanto é importante dormir, o quanto é importante manter os seus medicamentos. Hipertensos e diabéticos, cardiopatas, que são uma fatia grande, os pacientes portadores de doenças imunossupressoras, os aidéticos, os pacientes com doenças neoplásicas. Não deixe o câncer, não deixe de fazer o seu tratamento. Continue fazendo o seu tratamento. Não parem a medicação, porque se você parar a medicação, você vai estar muito mais exposto à doença. Os asmáticos. Será que estão falando isso para eles? É isso que eu estou dizendo. O que está faltando é isso. Então, quem está adoecendo mais são essas pessoas que não têm orientação, que não têm informação. Informação é fundamental. Talvez informar mais seja melhor do que dar a ivermectina, do que dar a hidroxicloroquina. Talvez seja melhor informar do que fazer um leito na UTI. Então, eu me revolto com isso tudo, porque eu passei por isso. E eu sei o que é. Eu sei o que é tá numa situação como essa, tá sentindo falta de ar, não está respirando, está caminhando para precisar de um respirador. Eu sei o que é isso. E está aí. E as pessoas brincando, achando que é política, que é isso, que é aquilo outro, indo para a porta de hospital, indo fazer live, indo bater palma. Poxa vida, respeita as pessoas, respeita a vida das pessoas. Estamos com a live com o doutor Tarcísio Pimenta, mais uma vez, médico, político. Doutor, para irmos para os nossos esclarecimentos finais, um resumo das perguntas que fiz aqui para o senhor, e logo em seguida o senhor deixa o seu grande final, né? As suas considerações finais. Doutor Tarcísio, no início perguntamos, logo no início da live, tivemos um probleminha também no meio de internet, mas voltamos, perguntamos e ficamos em dúvidas em algumas coisas, tipo, a medicina, o senhor como médico, quem conhece é o senhor, mas o senhor declarou que estava curado, uma doença que não se conhece ainda. Então, tivemos essa dúvida. O senhor tentou esclarecer para a gente ali, mas continuamos com essa dúvida. Não, a o senhor se acha curar? O senhor explicou, olha, o senhor explicou, mas como ninguém conhece ainda, isso em termos internacional, em termos de planeta, ninguém conhece ainda, o senhor acha que realmente está curado? Estou curado e não sou portador mais do vírus da Covid-19. Isso comprovadamente, cientificamente. No momento que você positiva
para o anticorpo, IgM, você está curado. Então isso quer dizer que o senhor... Deixa eu te explicar uma coisa, além disso aí. O que não quer dizer que você não precisa ser acompanhado. Curado, mas acompanhado. Porque consequências poderão vir. Aí é que é o problema. Como você fala que as pessoas, que os cientistas, a gente não sabe de muita coisa. Quem é que sabe se daqui a 45 dias, eu, por exemplo, em mim, não terei uma trombose na perna? Eu posso não ter o vírus, mas posso ter uma consequência de uma trombose. É a mesma coisa do que aconteceu hoje com os sequelados da chikungunya. Quantas crianças estão aí com retardo mental porque a cabeça ficou pequena, o cérebro evoluiu? Então, a doença não termina aí com a cura. A Covid-19 tem muita coisa por vir ainda. Então, a cura que eu tenho hoje é a cura da doença aguda. Eu não tenho mais, eu não estou expelindo mais o vírus, o novo coronavírus. Então, estou curado porque isso está demonstrado cientificamente e através de exame. Resumo. Está imune. Está imune. Então, tá bom. Não tenho medo de mim, não. Não tenho medo de mim, não, por favor. Tá certo. Pode vir aqui. Lembra que você veio aqui em casa? Pode vir de novo. Está convidado. Vamos lá. A primeira pergunta, isso aí a gente bateu papo, falou de cura e tal, que eu tinha essa dúvida. A pergunta ficou entre a UFES e um hospital das clínicas parecido com o semelhante... Universitário, hospital universitário. Isso, universitário. O senhor deixou também uma dúvida quanto a isso. Teve a oportunidade por 4 vezes, que foi deputado estadual, 2 ou 3 do governo teve a oportunidade e não se atentou a isso. Se esse hospital estivesse hoje funcionando, a gente não estaria penando. A gente que fala, a nossa população, a população feirense e de cidades circunvizinhas. Então, não estaria penando o tanto que está penando. O senhor deixou bem claro que foi que trouxe o curso de medicina, mas eu acredito que faltou um empenho mais do deputado, que foi tão grande, ser deputado 4 vezes não é pouco. E, em seguida, ser o prefeito da segunda cidade da Bahia, a Feira de Santana, todo mundo sabe da dimensão, e não se atentou a um hospital como esse. Rapidinho para a gente ir matando os... Eu acredito, Gerando, que erros e equívocos e até dificuldades acontecem. Eu só sei que eu tenho pecado, realmente, e não ter, talvez, lutado mais, porque fazer eu não podia fazer, né? Deputado não constrói nada. Deputado sugere, deputado indica. E como prefeito, você construir um hospital universitário em Feira de Santana é um negócio muito complexo. A saúde precisa muito mais de investimento, como eu estou dizendo, continua existindo na rede básica. Investir na rede básica é fundamental, mas eu não tiro os méritos e não tiro a necessidade de se ter cada dia mais rede hospitalar funcionando. Certo. Perguntei também, na segunda pergunta, base, sobre a fila de regulamentação. Regulação. De regulação. Opa, desculpa, de regulação. A fila... como eu estou dizendo... Que tem sido perversa, né? Sido perversa. A regulação é algo criminoso. Eu já falei. É algo criminoso. Eu acredito que o governo do Estado, os governos de uma forma geral e até o governo federal, tem que encontrar outra forma. Os estudiosos aí, os bambambãs, os técnicos, devem encontrar outra forma. Da morte. Não tenha dúvida que é preciso ver isso, porque há um sofrimento muito grande, as pessoas não são realmente atendidas. Eu mostrei um caso aqui de feira, de ontem, que aconteceu isso, e vai acontecer cada dia mais. Então, o sistema de regulação, no meu entendimento, é um sistema que tem que ser repensado, rediscutido e reorganizado. Pois é. E vamos... saímos das perguntas base, entramos também... essa fila é perversa e excludente. Isso mesmo. Perversa e excludente. Saímos e perguntamos, fora das perguntas-chave, para a gente encerrar isso aqui, a nossa live, o nosso bate-papo, que foi muito proveitoso. Se o senhor fosse o prefeito hoje, que recentemente o senhor foi prefeito, há 8 anos atrás, é muito recente. Se o senhor fosse prefeito hoje, quais medidas o senhor tomaria diferente do atual gestor? Já falei várias,
e várias, inclusive solicitar a presença do Exército para ajudar nessa missão, fazer uma força-tarefa grande com o Exército. Eu criaria também pelo menos 2 unidades regionais para orientação e atendimento aos pacientes portadores da Covid-19 ou suspeitas. O que seria isso? Eu dividiria, talvez 2 ou 4, dividiria a cidade em 4 regiões e cada local desse teria um centro só para assistência e orientação aos pacientes Covid-19. Não é internação, seria centros de triagem. Centros de triagem. Esses centros de triagem, eles serviriam para orientar. E ali teriam médicos, enfermeiras e todos os técnicos necessários para isso. Não são UPAs, nem são unidades de atendimento. Seriam centros de triagem. Seria o quê? Se faria uma estrutura rápida, não precisaria gastar muito dinheiro, não precisa, cuidado, nada de gastar muito dinheiro. Seria, tipo, todos com uma campanha, todos com uma estrutura ali de cadeira e tal, faria tudo isso rapidamente e você conseguiria atender uma parcela significativa da comunidade. Seria muita gente que você iria atender. Não é? Equipes rápidas, com a participação, como já disse, do Exército, das forças militares, dos bombeiros, e faríamos um grande mutirão de atendimento ao Covid-19. Não é mutirão político. Vereador não vai lá. Deputado não vai lá. Por favor. Não é mutirão político de senha, não. Nem ligar para ninguém para pedir vaga. Por favor, desapareçam. Saiam de baixo. Seria uma ação de saúde. Uma ação sanitária de saúde. Uma ação sanitária de saúde. Eu acredito, Girlane, se fizesse isso aí 15 dias, iria ter um controle muito grande da questão da Covid-19 e do coronavírus em Feira de Santana. Agradecer aqui aos jornalistas que participaram, estão participando do finalzinho dessa nossa live, comendador, com o médico Tarcísio Pimenta, Oswaldo Cruz, Reginaldo Júnior, protagonista, Augusto Ferreira, Fabrício Almeida, Jimmy Clay, Araújo e os demais que foram participando, interagindo aqui, e agradecer a todos vocês, Alex, Bahia, Poli, Diniz, essa turma toda que está aqui, ó, elogiando muito o nosso entrevistado, ele, médico, político, Tarcísio Pimenta, mais uma vez, para encerrar aqui essa live, foi vereador na cidade de Feira de Santana, 4 vezes deputado estadual, prefeito da nossa cidade, foi professor da UF por muito tempo, casado também com a médica, com a enfermeira técnica de enfermagem, doutora Graça Pimenta. Tarcísio Pimenta, na sua opinião, encerrando aqui a nossa participação, e você deixa também os seus comentários finais. Agradeço muito essa sua participação. Você sabe que gosto muito de você como pessoa. Na sua gestão, fui muito bem tratado. E fora de sua gestão também, você sempre foi um gentleman para com a gente. Foi capa da revista Alternativa, acho que 2 vezes, 2 oportunidades. Revista que eu edito. Essa live continua, pessoal, vocês que estão aqui, continua essa semana, ainda na área de saúde. Estaremos na quarta-feira, às 19 horas em ponto, com o médico Dr. César Oliveira. E na semana seguinte estaremos na área de educação, depois na área de cultura, esporte, lazer, ação social e por aí vai. O primeiro a participar dessa live com a gente, essa pessoa aqui que mora em nosso coração e não paga aluguel. Gosto muito, tenho um respeito enorme por você. Muito obrigado por atender o comendador Girlânio Guirra. Um título que você faz parte também. Você é um dos que fazem parte também da família de sobrenome Sucesso. Na sua opinião, ficar em casa não é o melhor remédio para parar a pandemia? Ficar em casa. Cuidado com esse ficar em casa. Ó, isso tem me incomodado tanto. Quando eu ouço fica em casa, isso tem me incomodado, me traumatizado tanto, que eu já não suporto mais
ouvir essa conversa. Não é que ficar em casa não seja algo que você seja uma orientação. Mas ficar em casa como? Como é que eu vou ficar em casa sem remédio? Como é que eu vou ficar em casa sem orientação? Como é que eu vou ficar em casa sem ser testado? Se eu estou contaminado, levando a doença para meu filho, para minha filha, para minha mãe, para meu parente, como é que eu vou ficar em casa desse jeito? Ficar em casa desamparado, sem receber sequer uma ligação da Secretaria de Saúde ou do órgão público dizendo como é que está o senhor? Como é que está você? Morreu, está vivo? Tomou o remédio? Tem alguém morrendo aí? Como é que eu vou ficar em casa? Ficar em casa não resolve. Ficar em casa orientado, ficar em casa sim, tudo bem. Aí tá direito, não é? Então, eu vejo dessa forma, eu dei minhas opiniões, eu tenho muito mais opiniões para dar, eu não quero ser dono de nada, eu não quero também ser gestor de nada, eu quero apenas contribuir nesse momento de pandemia e nesse momento de dificuldade que a população e que o povo está passando. Não sou dono de nada, eu dei algumas sugestões. Se o prefeito achar prudente que tome e absorva, pode dizer até que é dele, não me incomodo não. Eu quero é que as coisas caminhem, eu quero que se possa fazer alguma coisa, se possa observar. Nós vamos viver, a partir de amanhã, a abertura do comércio. É uma situação que tem que ser bem observada, é uma situação que tem que ser bem encaminhada. Cuidado, é muito importante que se dê uma atenção à área econômica da cidade, eu vejo com preocupação também, mas cuidado para isso não ser uma grande casca de banana. Cuidado para isso não ser uma grande casca de banana e a responsabilização penal e criminal não venha. Não é? Então, é importante que se tenha. Alerto e observo que é muito importante que se tenha esses cuidados. Eu quero concluir lhe agradecendo essa oportunidade que você me deu de me convidar para participar desse encontro. Fiquei feliz por isso. Olha, eu vou dizer a você uma coisa aqui. Eu não sei nem se eu estaria aqui se talvez você estivesse noticiando outra coisa. Se eu não tivesse me cuidado, não tivesse me tratado, não tivesse respeitado o coronavírus, a doença Covid-19, mas não tivesse vontade de vencer ele. Eu venci a Covid-19 porque eu tive vontade. Eu lutei contra esse miserável, esse coronavírus. Eu lutei para derrubar ele, não foi fácil. Talvez tenha sido uma das coisas mais difíceis da minha vida. Foi derrubar o coronavírus. Não é? E olha que eu já enfrentei tanta coisa. Mas derrubar o coronavírus não foi uma brincadeira. Foram noites e mais noites sem dormir. Minha família me ajudando, me assistindo, me dando todo o apoio, e que sem ela eu não teria prosseguido. Meus colegas que me ajudaram. Minha vontade de querer se tratar. Eu não me entreguei à doença. Porque se eu me entregasse à doença, eu não estaria hoje conversando com você. Não me entreguei à doença, eu fui atrás dela para me curar. Não é? Então, eu acho que as pessoas devem ver isso dessa forma. E agradecer a Deus, porque sem Deus, sem fé, a gente não consegue nada. Tem muita fé, muita fé, muita fé. Se alimentar da fé todo dia. Não é? Essa fé que vai curar muita gente. Porque, veja bem, se não tem exame, não tem remédio, não tem orientação, não tem comida muitas vezes. Só Deus. Só e somente Deus. Então se apega a Ele, viu? Se apega a Ele, que o melhor remédio para cuidar da Covid-19 é Deus. A espada está aqui. Então, vamos se pegar nele aí, porque senão, meu amigo, a coisa não vai funcionar. Dar um beijo em todos vocês, agradecer e, se precisar, chama novamente. Se precisar, chama novamente. Eu estou aqui à vontade, estou melhor, já estou respirando melhor. Ainda tem um pouquinho de cansaço, mas estou melhor. Dá para falar, dá para desabafar e dá para pedir respeito. Respeito a gente, aos portadores do Covid-19. Dá para pedir essa campanha que teve nos Estados Unidos, essa campanha que teve aí, do negro que mataram sem respirar. O homem que morreu sem respirar. É a mesma coisa.
Covid-19 é morrer sem respirar. Não é? Então, vidas